Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje eu vou te contar sobre o erro que eu cometi durante a gravação do 26.2 de um dos grandes atletas da elite nacional. Eu quase coloquei a temporada dele em risco. Vou falar também sobre o leaderboard do TCB após 3 resultados postados. Quem vem surpreendendo, quem vem decepcionando, será que você ainda tem chances de se classificar para a grande seletiva? Eu vou te dar métricas para facilitar o teu trabalho nessas 3 últimas provas. E para fechar, eu vou colocar o vídeo da minha última prova no TCB, o 26.4, fechando a minha participação extraoficial neste grande campeonato. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, vem comigo até o final desse vídeo. O programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, a plataforma onde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino com ciência, resultado com constância. Gostaria de começar o programa de hoje já contando de um erro que eu cometi na gravação do 26.2 do atleta Alan Pereira. Todo mundo aqui em Curitiba sabe, vocês talvez não saibam, mas eu treino periodicamente com o Alan Pereira e com o Ricardo Marques, que são atletas da elite nacional. A gente compartilha um patrocínio de academia de boxe de crossfit, que é a B-Rap. Então, volta e meia eu tô treinando com eles, mas eu fico numa distância um pouco longe para ir todos os dias. Então, o que aconteceu foi o seguinte: na segunda-feira o Alan Pereira tinha feito a prova da 26.2, tinha feito um tempo ali de 2:18 na primeira parte, 2:17, e tinha ido razoavelmente bem na segunda parte, mas a gente sabia que esse tempo de 2:17 poderia tirar ele da zona de classificação. Ele estava em 26º depois da primeira prova, ele é um atleta que já foi pro Copa Sul, já foi pro TCB, então a gente sabe do potencial dele. Quando as provas saíram, a gente viu que as provas favoreciam muito bem a sua aptidão física, ele é um atleta mais baixo, explosivo, então tava tudo muito bem para ele. E ele fez essa primeira métrica de prova e ele me ligou e falou assim: Gulim, você não pode me ajudar na sexta-feira a gravar essa prova? Ele me mandou o vídeo dele inicialmente, eu não tinha visto a primeira prova, fiz todas as métricas ali de tempo que ele estava em cada round, onde ele podia melhorar, e a gente foi gravar hoje. Bom, tava com o meu celular olhando para todos os dados que eu tinha coletado dele, sabendo onde que ele tinha que melhorar, e cara, eu me perdi nas contas do burp do primeiro round dele. Resumindo, eu fiz ele fazer 2 burps a mais, então ele fez 22 burps no primeiro round, e ele deu um gás na corda e fechou em 1 minuto e 58. Quando ele fechou em 58, todo mundo ficou feliz, e ele foi e fez a segunda parte, e na segunda parte ele não foi tão bem como ele tinha ido no primeiro teste. Acabou o treino, ele viu o vídeo, eu vi o vídeo, e cara, ele fez 22 burps. Caiu uma frustração, eu fiquei muito triste, cara, porque eu prejudiquei ele, cara. Tipo, ele poderia ter tirado segundos importantes. A gente sabe que essa vaga do Copa Sul, eu vou mostrar o leaderboard daqui a pouco. Cara, 1 segundo mudava muita coisa nessa prova. Resumindo o final dessa história. O Alan Pereira é um dos melhores atletas que eu já tive a oportunidade de treinar. Ele tem uma raça absurda. Eu não tô puxando sardinha aqui só porque eu cometi um erro. Não, ele é meu amigo e o cara é sinistro, ele é embaçado. Eu vou até deixar o Instagram dele aqui embaixo e na descrição também, pra vocês seguirem esse atleta, porque ele merece o apoio de vocês. Ele me ligou umas 3:30 da tarde, a gente gravou meio-dia, e falou: porra, Gulim, eu consigo ir melhor, cara. Eu falei: cara, como assim? Não, eu fiz esse ódio, eu consigo ir melhor. A gente fez meio-dia. Aí ele me falou assim: cara, você não consegue 5:30 da tarde gravar comigo de novo? Vou melhorar esse tempo. Eu falei: beleza. A gente marcou numa outra box que era um caminho bom pra mim, bom pra ele, e ele foi, cara. E o cara deu um show, velho. Ele melhorou, baixou de 1:58 para 1:52 mais ou menos. Cara, melhorou a segunda parte e mostrou que o atleta tem que saber lidar com a adversidade. Mas eu não tiro a minha responsabilidade, cara, eu fiquei muito triste porque eu não costumo errar nesse tipo de coisa. Eu presto muita atenção, eu não falo com ninguém durante o workout, mas cometi um erro. Graças a Deus o Alan Pereira refez a prova e conseguiu ir muito melhor. Mas aqui vai um ponto para você que tá ajudando um atleta que tá ali durante a prova. Cara, se o cara tá classificando no Copa Sur, cada segundo conta, tem que ficar focado naquilo ali, não perca o foco, porque depois se a gente comete um erro, a gente se sente mal. E agora eu gostaria de compartilhar a tela do meu PC com vocês, pra gente falar do leaderboard do TCB For All, que foi divulgado nessa sexta-feira, após 3 provas já lançadas. Então chegamos na metade da competição, e aqui dá pra fazer uma análise bem interessante. Eu usei um pouco dos dados do TCB For All de 2025, pra que a gente chegue numa métrica de pontos que você pode chegar, e mesmo assim se classificar
classificar para a grande seletiva. E eu vou falar também sobre os atletas que, na minha opinião, estão confortáveis nesse leaderboard, e eu separei alguns nomes que ainda vão precisar brigar muito nessas 3 provas para conseguir uma vaga para o Copa Sul. Eu não vou focar tanto em falar de cada nome, cada posição que está no leaderboard, porque esse leaderboard pode mudar a qualquer momento. Mas aqui, na categoria masculina, o Bernardo Torquato, ele já tem uma vaga pro Copa Sul, então ele tá tentando uma vaga direta pra final do TCB, porque depois do TCB ele pode garantir, quem sabe, uma vaga pro Copa Sul do ano que vem. Então é por isso que o Bernardo Torquato tá aqui, por isso que o JP Barcelos tá aqui em 7º, porque eles querem essa vaga direta pra grande final. Eu acredito que o top 5 aqui já tá bem confortável nessa posição do leaderboard, eu acho que eles vão pro Copa Sul com certeza. Tô bem impressionado com o Josh aqui, que ganhou a primeira prova e tá fazendo um bom campeonato, tá? Ficou em 4º na prova do peso, então ele tem uma explosão no short run, é um cara versátil e move muita carga. Cara, que absurdo. E aqui eu separei 3 nomes para falar sobre atletas que vão precisar buscar para conseguir sua vaga no Copa Sur. O primeiro deles que eu gostaria de falar é o Pedro Martins, que subiu muito no leaderboard. Ele começou essa segunda janela de postagens lá na 91ª colocação, que foi a colocação que ele ficou no primeiro workout, mas ele conseguiu dar a volta por cima, somar pontos importantes para conseguir ficar bem no leaderboard, né? Então somou 12 pontos nessa prova, 38 na outra, então ele conseguiu subir muito. 2 nomes que eu estou um pouco preocupado e eu acho que as provas não favorecem tanto eles na continuidade do campeonato, e se eles não conseguirem classificar para o Copa Sur, vão deixar uma lacuna impressionante no Copa Sur. São, primeiro, o Bruno França, Marins França, tá? É um atleta muito bom, já classificou para CrossFit Games e ele tá aqui na 55ª posição, então ele já tá com 234 pontos. E o outro nome que eu gostaria de dizer para vocês é o do Kaique Cerveni, que também já foi para a CrossFit Games e está na 66ª posição com 277 pontos. Por que eu tô falando muito desses pontos que ele já tem somados? Porque eu fiz aqui uma pesquisa sobre as últimas edições do TCB for All, fiz uma tabela aqui rápida, e eu acredito que os atletas com 300 pontos somados conseguem ficar dentro de uma vaga para o Copa Sur. Claro que isso é uma métrica, o campeonato pode estar muito forte, com 200 pontos só levar um atleta pro Copa Sur, mas eu acredito que quem somar 300 pontos ainda consegue ir pro Copa Sur. Olha aqui, o Kaique tá com 277, então ele ainda pode nessas 3 provas vencer as 3 e se classificar pro Copa Sur, mas seria um resultado bem impressionante. Pro Bruno Marins, essa métrica também vale, ele precisa ficar dentro desses 300 pontos ali para ainda ter uma chance de ir pro Copa Sur. E aqui eu tenho um feedback bem legal, e eu acredito que o número para você ir para uma seletiva é o de 3.000 pontos. Eu acho que o atleta que somar até 3.000 pontos consegue classificar para uma seletiva. Lembrando, tem muitas vagas que passam também de um atleta pro outro, o atleta que vai pro time passa mais uma vaga pro individual, então tem várias coisas bem legais. Então se você tá na elite, dê uma olhada em que posição você tá e você já consegue ter uma métrica de como você precisa performar nessas próximas provas. Essas provas são de valência de ginástico, principalmente de condicionamento, então aqui vai deixar o jogo aberto, vai ter muitas movimentações de leaderboard, então use essa métrica que eu passei para vocês entender se vale a pena atacar mais uma pontuação nessa prova 26.3 ou outra, ou ser um atleta mais equilibrado, sabe? Esse ponto é bem interessante. Na categoria feminina, vou pôr aqui para vocês, nós temos Miley Wade liderando, a Lúcia Veretti, a Lívia Santana, que é uma excelente atleta na 3ª colocação, a Caroline, namorada do Tato, esposa do Tato, tá aqui na 4ª colocação, a Nika Green, cara, essa mulher é sinistra, ela ficou em 9ª no CrossFit Games. Cara, tô muito surpreso que ela tá aqui só na 5ª colocação. Cara, ela é muito forte, mano. Ela fez 9 repetições da última carga. Absurdo. Aqui são os nomes que pra mim praticamente já estão classificados. Ali é o top 5, top 6, as mulheres tá bem mais tranquilo. As mulheres, elas têm uma métrica um pouquinho diferente. Aqui eu acredito que com uns 250 pontos a atleta já esteja garantida no Copa Sur. As meninas, elas têm uma diferença menor entre elas, uma competitividade menor entre as atletas que já estão na elite. Os homens têm muita variação. Tem uma prova que às vezes um aluno da box é muito bom e ele passa todo mundo, como foi ali na prova 1, teve atleta que ficou muito bem colocado e que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Na categoria feminina isso ocorre com menor proporção. As atletas são mais equilibradas, principalmente as que estão ali no topo da tabela. Eu separei 2 nomes para falar para vocês aqui de atletas que eu acho que vão ter que trabalhar um pouquinho mais. A primeira delas é a Luísa Dias.
Eu acredito que as provas são boas para ela, ela é uma ginasta muito eficiente, então eu acho que ela vai ter uma boa chance de conseguir se classificar, uma boa vaga. A Aline Cabral está em 46ª, é uma atleta que está sempre no Copa Sur, e aqui eu já acho que as próximas provas não são tão boas para ela, então eu vou torcer muito para que ela entregue uma performance bem bacana. E para fechar, quem tá aqui na portinha, até tinha passado o nome dela aqui, voltei. O da Andréa Pinheiro tá na 32ª colocação. Eu acho que ela tem sim capacidade de chegar nesse top 22 ali que vai pro Copa Sur. E eu tô muito ansioso para ver ela performar. Lembrando, ela tem uma recuperação incrível na reta final dos campeonatos que ela participa. Então aqui é uma métrica bem bacana. Relacionado às mulheres que vão ficar ali entre as 216, eu acredito que o número de pontos que vão para a seletiva, né? O número de pontos é mais ou menos 1.550 pontos no leaderboard, conseguem te colocar dentro do grupo de mulheres que vai para as seletivas para depois conseguir uma vaga para a grande final. Espero que essa breve análise tenha te auxiliado de alguma maneira. Estamos na metade da competição, tem muita coisa para acontecer. Não esqueça de gravar os seus vídeos de uma maneira extremamente eficiente para que você não tome punições. Tem várias pessoas que estão classificadas bem, tomam uma punição e tem uma reviravolta no jogo. Então, fique atento aos seus vídeos. E agora vamos para o último bloco do programa de hoje, onde eu vou disponibilizar a vocês o meu último workout no TCB For All, o 26.4. Nós começamos essa série de programas relacionados ao TCB com uma live com o Calian Souza falando das provas. Depois eu postei o meu 26.1, que deu uma repercussão bem legal. E agora eu tô postando o meu 26.4 e na semana que vem, depois do leaderboard oficial ser concretizado, eu vou fazer uma live pra gente falar dos principais atletas que vão competir, principalmente ali no Copa Sur, que ganharam uma vaga pra grande final direto do TCB. Então semana que vem vai ter vários programas muito legais. Sem mais delongas, vamos para os vídeos. É isso aí, galera. Escolhi a opção de começar com o handstand walk, depois eu fui pro box jump over, depois overhead squat e fechei com os 10 thruster. Lembrando, essa prova você pode escolher qual elemento você coloca relacionado ao número de movimentos. Então você tem 40, 30, 20 e 10 e você tem handstand walk, box jump over, thruster e overhead squat. Então você pode casar qual movimento você tem mais facilidade para botar ele num grau de dificuldade maior, que são 40 repetições, e aquele que tem menor dificuldade para ficar ali nas últimas 10 repetições. Eu bolei essa estratégia aí junto com meus amigos ali, porque a gente achou que eu conseguiria manter um volume bom de handstand walk, de box jump over, e depois sustentar o 20 e o 10 ali da parte do barbell. Eu acho muito difícil quem começar essa prova no barbell, tá? Ou no overhead ou no thruster. É uma prova muito difícil, que ela desgasta. Ela é explosiva, ela é rápida, mas ela desgasta muito a perna se você ficar com um volume muito alto de movimentos de agacho ali, como o Dan Moreira fez. Fez 40 overhead, 30 thruster e depois ele foi pro box jump. Então é uma combinação extremamente terrível, tá? Acredito que os atletas que são mais baixos, eles precisam deixar, diferente do que eu fiz aqui, deixar o box jump mais para a reta final, na repetição de 20 ou de 10, tá? E usar ali um overhead squat para ganhar um pouquinho mais de velocidade. Mas aqui a dica mais importante que eu posso dar para vocês. Se vocês pretendem classificar para uma seletiva, um Copa Sur você não vai precisar da minha dica, mas uma seletiva, você vai precisar refazer essa prova 2, 3 vezes. Ainda bem que ela não causa um dano muito grave ao corpo ali, você consegue, né? Eu fiz hoje de manhã, na sexta-feira de manhã, eu conseguiria fazer no sábado tranquilo, eu conseguiria fazer 2 vezes no mesmo dia, então isso eu acho que é bem tranquilo dessa prova, tá? Aqui a Elite pode fazer movimentos de touch and go na caixa, tá? Eu preferi ser mais cauteloso, eu não gosto de queimar largada quando eu vou fazer apenas um workout. Então todos os odds do TCB eu consegui terminar por inteiro. O único odd que eu não disponibilizei ainda foi o do que vocês têm que postar sexta-feira, que é o 26.3, que são 2 pontuações. Eu fiz 22 wall walk e eu fiz 4,30 alguma coisa, não, acho que 3,30 alguma coisa a segunda parte, tá? Depois eu confirmo o resultado e talvez eu fixe aqui no topo para vocês terem uma ideia. Aqui eu fiz então 40 da handstand walk, fui para os box jump over, tô terminando ali, o Ricardo já tá com a mão levantada. Cara, os últimos 5 aqui eu já tava sofrendo, foi muito difícil mesmo, tá? Essa reta final ali. Eu tinha corrido 8 km no dia anterior, na quinta-feira, então
Eu não fiz nada de preparação para esse TCB, eu incluí os treinos junto com a minha planilha da Hércules, então o meu volume de treinos está normal, me senti muito bem, achei que isso não atrapalhou minha performance, ter feito outros treinos durante essas provas aí, então muito bacana. Gosto sempre de colocar cinto, os moleques ficam doidos comigo isso, perguntam um tempo desgramado, botei a barra de frente, tá, para facilitar que os juízes possam arbitrar ou que vocês possam ver, né? Então, e agora fui para minha série de overhead squat e depois de thruster. Tentei quebrar bem a paralela, que eu tenho uma paralela duvidosíssima. Aí o pessoal sempre fala, pô, Gulinho, tua paralela tá duvidosa. Eu falei, pô, vou tentar quebrar o máximo possível ali. Então vamos lá. O que vocês podem talvez ganhar de velocidade nessa prova? Quem tem um handstand walk muito rápido, tá? Pode ganhar se escolher a mesma estratégia que eu. O box jump over, eu não acho que vale a pena você fazer fritando ali, touch and go, volume de 30, tá? Porque o overhead squat e o thruster, na minha opinião, vocês conseguem ganhar mais tempo. Tendo um movimentinho explosivo, você tira ali 30 segundos fácil desse meu tempo. Então, eu acho que essa é uma estratégia bacana. Já se você vai começar por outro movimento, exemplo, um overhead, eu não acho que você deve fazer o overhead e o thruster e o box jump como o Dan Moreira fez. Você pode fazer talvez 40 overhead rápido, aí você pode ir para, sei lá, 30 box jump over, eu acho que talvez não dê um dano tão grande como se você tiver feito 30 thruster. Então você pode fazer uma combinação legal e você pode usar um overhead squat e depois talvez um handstand walk para dar uma equilibrada na perna. Só não esqueça que você vai ter estabilização, né? Fazendo handstand walk, você no overhead squat você está estabilizando a barra sobre a cabeça e quando você for andar no handstand walk você vai usar tudo isso daí. Ó, o Alan Pereira deixando um recadinho no final. Muito bom, então o Alan já falou para vocês ali. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos do canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso WOD News.